obrigada, Pai. Obrigada porque hoje nós não temos uma escolha de volta, Pai. Obrigada porque nós não temos mais por onde voltar, para onde voltar, porque o Senhor é dono das nossas vidas, Deus. Obrigada porque um dia nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Obrigada porque a nossa escolha diária tem sido o Senhor, Deus. Obrigada por esse caminho sem volta. Obrigada por esse encontro que tem transformado as nossas vidas, Deus. Obrigada, Jesus. E, Senhor, eu te peço, se há alguma pessoa nessa noite que ainda não fez essa escolha pelo Senhor, que até o final desse culto, Pai, essa pessoa seja convencida pelo Teu Espírito de que não há um caminho verdadeiro, não há um caminho tão maravilhoso, não há uma vida plena, não há, Senhor, a não ser entregue às Tuas mãos, Pai. Então que todas as pessoas que ainda não fizeram essa entrega possam ser convencidas pelo Senhor, porque não há ninguém que possa convencê-las a não ser o Teu Espírito, Pai. Que todas as pessoas venham se prostrar diante da Tua presença, que todas as pessoas venham aceitar o Senhor, que todo joelho venha se dobrar, Deus, pois o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa casa, nas famílias. Obrigada, Jesus. Obrigada por não ter mais escolha. Obrigada porque um dia nós escolhemos o Senhor, Deus. Obrigada. Amém? Vocês estão felizes? Eu tô achando vocês muito quietinhos hoje. Vamos lá? Vamos lá, foguinhos. O frio tá aí, mas a gente é quente. Cheio do fogo de Deus, amém? Querida, essa semana fez um calor, né? Não fez? Quente pra caramba. E a gente falou, não, vamos comprar um ar-condicionado para a igreja. A gente já estava se programando e orando por isso. E a gente conseguiu comprar na sexta-feira, né, Xande? As máquinas. O que aconteceu? Esfriou. Veio esse frio. Não tem problema. O ar vai ser quente e frio, porque a gente está muito chique. Não é verdade? Não, a gente não é. A gente está arrasando. Falei, não, vamos comprar quente e frio. Então, eu acho que na outra segunda instala o ar. Tem um irmão aqui que um dia estava com vergonha, que ele estava chorando. Daí ele falou assim para Samuel, eu não sei, a força do ar-condicionado batia nos meus olhos e eu chorava. Daí o Samuel falou, irmão, melhor você assumir que você estava chorando, porque não tem ar na igreja. Daí ele, entendi. Agora você pode voltar a chorar, irmão, porque vai ter ar-condicionado para você jogar a culpa. A gente vai instalar e vai ficar maravilhoso. Porque, gente, quem não estava aqui no verão do ano passado, meu Deus do céu, a gente chorava e a mãe não via. Era quente. Então, agora não vamos mais passar por isso, amém? Queridos, na semana passada, a gente, quem esteve... Aliás, não. Ontem a gente teve o nosso café de novos membros, o welcome, porque na Poema é tudo em inglês. É chique, foi muito legal. A gente teve em torno de 70 pessoas aqui, pessoas que estão nesses últimos meses, 3 meses com a gente. Foi um dia muito especial. Então, você que esteve no café, você que está chegando, bem-vindo à nossa igreja. Você é muito bem recebido aqui e realmente que possam ter muitos cafés desse ainda, amém? E domingo passado a gente foi realmente atropelado por Jesus aqui no culto, né? Eu só vim no culto da noite, mas a gente foi realmente tocado de uma forma brusca, assim. Jesus nos tomou. E depois disso eu falei, Jesus, agora sou eu, né? Vamos lá. O que o Senhor quer para esse domingo? Depois de um domingo que o Senhor despertou muitos que estavam dormindo, muitos que estavam parados, muitos que ainda não estavam conseguindo enxergar. O Senhor veio despertar algumas pessoas. Eu vi um testemunho de uma moça que há muito tempo estava distante da igreja e ela foi tocada no domingo e ela disse, eu fui renovada, eu estou no primeiro amor de novo. Eu fui tocada de uma forma assim que eu não sei nem explicar. Então o Senhor tem feito grandes coisas. E eu comecei a pedir para o Senhor sobre o que Ele queria nos falar hoje. E Jesus me levou sobre Terá. Algumas traduções de Estera, a minha tradução diz Terá, então eu vou falar Terá. Mas Terá era pai de Abraão. Pouco se fala dele na Bíblia. Acho que são apenas 5 versículos que falam sobre Terá. Mas aí eu fui estudar sobre algumas histórias, sobre a vida dele, aquele tempo que ele viveu.
E não chocou, mas me impressionou essa história, sabe? Terá é pai de Abraão, né? A gente às vezes pula aquela genealogia ali da Bíblia, sabe aquela partinha que cansa de ler às vezes? Que era filho, que era casado com o filho da irmã, da tia, e a gente pula. Hoje uma pessoa falou para tarde, nossa, eu nunca tinha escutado isso, acho que eu pulei essa parte. Eu falei, porque realmente é uma parte que fica filho do filho do filho do filho. Mas querido, eu queria te dizer que a Bíblia toda é uma revelação vinda de Deus. Então se apaixone por cada pedacinho dela. Se apaixone pela fitinha, pega na fitinha e fala, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? Sabe aquela parte em branco do silêncio? Fala, Senhor, o que o Senhor quer dizer através disso? Toda a Bíblia tem uma revelação fresca. Toda palavra tem algo para falar comigo, com você. Então até números, sabe? Números. Cansativo, leia, se apaixone, se entregue. Porque a Bíblia tem algo para entregar para mim e para você. Então se você puder abrir lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 24. Hoje eu vou ficar um orgulho, tá, gente? Eu vou ficar com o microfone na boca e eu vou dizer os versículos. Porque na última vez eu fiquei com o microfone lá na minha casa e falava só o capítulo. E quando eu desci, a produção chamou minha atenção. Não falei xingar, porque xingar é feio aqui em Curitiba, Xande. Não pode falar xingar. Então, até xingar. Aqui xingar é feio, né? Então, chamou atenção. Gênesis capítulo 11, versículo 24. E vamos dar aleluia, glória a Deus, vamos animar para animar a pregadora, amém? Então, vamos lá. O Edson não veio de manhã, ele estava aí. Ô, glória! Então, me ajudem, por favor. Eu já sou mansa, vocês ficarem quietinhos não dá certo. Vamos lá, Gênesis capítulo 11, versículo 24, diz assim. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou Ló. Arã, presta atenção, Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de Arã. E juntos, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur, dos caldeus, para onde? Canaã. Presta atenção aí, depois vem uma palavrinha logo em seguida. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu onde? Em Arã. Mas aonde Terá estava indo? Para Canaã. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso. Canaã, o que é? Canaã é a terra prometida por Deus. Canaã é a promessa, é o propósito. É onde o Senhor mandou, vá para Canaã. Ele tinha uma direção para caminhar sobre isso. E eu fui estudar o que era Arã, o que significava o nome Arã. E Arã diz que é estrada, significa estrada. Estrada não é um lugar de permanência, amém? Quando eu vou para Taubaté, eu vou pela estrada. A gente gosta de parar para tomar suco de milho na estrada, vai ao banheiro, mas ali a gente permanece pouco tempo, porque ali é uma estrada, é um caminho que está me levando para algum lugar. Canaã era o propósito, Canaã era o ponto de chegada, era o final, era onde ele deveria chegar. E eu fui estudar que Arã era uma cidade muito boa de comércio, era uma cidade que se vendia muito, que se prosperava muito fácil. Então era uma cidade o quê? Tentadora. Então ele estava indo para um lugar, caminhando em direção a uma promessa, e parou aonde? Numa cidade tentadora. E gente, naquela época, ir para uma cidade, sair, não era tão fácil. Que nem quando eu vim para Curitiba, eu aluguei um caminhão, trouxe minha mudança e vim de carro, eu e o Xande. Mas naquela época era uma galera, era uma mega mudança, era animais, bichos, pessoas, parentes, era uma galera, era uma mudança considerável.
Então ele pegou toda aquela turma e caminhou. E de repente ele viu Harã no meio do caminho. Opa, que cidade atraente, que cidade próspera, que cidade boa para se viver. E ali, talvez, queridos, como eu falei, a Bíblia não é clara, ela não fala muito sobre isso. Então você pode ter várias histórias. Eu ouvi até, estudei um que dizia que a cidade que ele parou era Harã. E o nome do filho que ele tinha perdido era Harã. Então alguns historiadores dizem que ele nunca superou o luto desse filho. Então ele parou naquela cidade e ali ele ficou por tristeza, que era o nome mesmo nome do filho que ele havia perdido. Então diz que esse luto levou a permanecer, sem ter forças para continuar o caminho, sem ter forças para continuar aquilo que ele tinha saído, o propósito, a intenção. Então alguns dizem que é isso, que ele parou nessa cidade porque tinha o nome do filho dele. A Bíblia não é muito clara sobre isso, mas as histórias dizem. Então ele estava indo para um lugar e talvez parou em Harã e disse, opa, essa cidade é muito boa de venda, eu consigo trabalhar, eu consigo prosperar, eu consigo viver bem com a minha família aqui, é uma cidade tentadora. E o que aconteceu ali, ele ficou até a sua morte. E cadê Canaã? E cadê a promessa nessa história? E cadê o propósito de chegar até onde? A terra que Deus prometeu. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Domingo passado a gente foi despertado sobre o nosso chamado, sobre aquilo que nós devemos fazer como igreja, sobre o papel que você e eu temos como família dentro de uma igreja, sobre aquilo que Deus tem para mim e para você. Só que muitas vezes durante o caminho a gente se perde. E o Xande falou sobre isso a semana passada. Nós somos capazes de matar o nosso propósito. Às vezes você entra no avião, cheio de pastor, pessoas falam, não, esse avião não vai cair. As pessoas aqui têm promessa, querido, você é capaz, com as suas atitudes, de destruir a promessa que Deus tem para você. Então nós precisamos, o que? Como a Fábio disse, reagir, responder àquilo que Deus tem para mim e para você. Então se a promessa é Canaã, podem haver desafios, tentações no meio do caminho, mas meus olhos conseguem prosseguir e focar naquilo que Deus tem para mim. E Terá se perdeu. Se perdeu porque talvez tenha sido bom, ou por talvez ter se entregado para esse luto. Mas, querido, Jesus tem algo para mim e para você. Existe algo estabelecido que a gente precisa caminhar. Só que os nossos olhos têm se distraído demais. Porque nós vivemos num mundo de muitas tentações, de muitas distrações. Se você ficar um dia na sua casa, você não fica ocioso. A internet te consome o dia inteiro. O Netflix, o celular, o Instagram. Por quê? Porque você é distraído o tempo todo para fazer com que os seus olhos percam o foco daquilo que Jesus tem para você. Mas hoje Jesus está te lembrando, filho, a promessa para você é Canaã. A promessa que eu tenho para você é Canaã. É a terra prometida. Não pare nesse lugar de conforto. Não pare porque isso te dá dinheiro, porque isso é cômodo para você, porque isso é bom, porque isso é tentador. Não se venda por nada. Jesus te lembra, ei, eu te prometi Canaã. Não aceita nada menos do que isso. Não aceita nada menos do que aquilo que Jesus te prometeu. Mulheres novas, homens novos, não venda o seu marido que Deus guardou para você por qualquer coisa que aparecer no meio do caminho. Você pode morrer nesse lugar e não viver aquilo que Jesus tem para você. Desperta, abre os seus olhos e diz, não, é tentador, mas eu estou indo para Canaã. Eu estou indo para um lugar mais alto. Eu estou cumprindo aquilo que Jesus me prometeu. Então eu vou permanecer fiel. Só que, querido, até chegar nesse percurso, há um tempo para todas as coisas na nossa vida. Há tempo de ficar em Harã. Há tempo de construir ali. Talvez um tempo que Terá pudesse parar ali para ganhar um pouco de dinheiro, para vender algumas coisas, algumas trocas, e depois prosseguir. Então há um tempo de estar em Harã. Há um tempo estabelecido para mim e para você. O desespero também de chegar àquilo que Jesus prometeu não pode ser maior do que entender a estação que você está vivendo. Abre lá para mim Eclesiastes 3:1, por favor. É um versículo super conhecido. Acho que todo mundo quase sabe de cor. Mas, querido, queria que você lesse junto comigo numa ótica diferente, entendendo agora que existe um propósito.
entendendo agora para onde você está indo. Então lá diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Essa semana uma amiga perdeu a avó e eu falei para ela: como você tá? Como seu pai tá? E ela disse: a gente está em paz. Sabe por quê, querido? Porque era tempo da avó dela descansar. Era tempo. Ela me disse: olha, ela cumpriu lindamente a vida, os netos, criou lembrança. Então há tempo de morrer, tempo de voltar para casa, tempo de encontrar o Senhor. Eu lembro quando minha avó morreu, eu falava: gente, ela descansou porque ela cumpriu um caminho lindo. Ela já tinha 80 e poucos anos e o Senhor decidiu que aquele era o tempo. Então, assim como nascem várias crianças, morrem muitas pessoas, porque há tempo de morrer, há tempo disso. Então o luto traz saudade, mas não é um luto que corta a sua alma. Por quê? Porque era tempo de morrer. Então é diferente a forma como você lida, porque é tempo para isso. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A gente tem um amigo aqui que passa um mês trabalhando no exterior e ele volta para o Brasil. E de repente a empresa manda ele um mês para o exterior e depois ele volta para a casa dele. Querido, é tempo de plantar, é tempo de trabalhar. Talvez algumas pessoas não entendam e falam: nossa, eu queria estar mais na igreja, eu queria fazer mais. Querida, é hora de plantar. Se o seu trabalho requer isso agora, trabalhe com alegria, com zelo, porque é tempo de plantar. É tempo de fazer aquilo que o Senhor está te pedindo. Então trabalhe do melhor que você puder. É tempo para isso. Até que chegue o tempo que você possa colher daquilo que você plantou. Então a gente precisa entender a estação da minha vida e da sua vida. E o que nos ajuda nessa estação? O árbitro do nosso coração é a paz. Você precisa estar nessa estação sentindo paz. Eu estou nesse tempo de trabalhar, então eu tenho paz em estar nesse lugar. Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus sabemos para onde nós estamos indo. E aonde nós estamos indo? Canaã. Então todas essas coisas, essas estações são aceitáveis na minha vida e na sua. É tempo de trabalhar, é tempo de cuidar. Nós estávamos com alguns problemas em casa. Estou expondo para vocês. Talvez você se identifique com isso. A minha filha não estava indo bem numa determinada matéria na escola. E a professora me chamou e eu nunca tinha passado por isso. E ela me disse: olha, Malu, não está bem em tal matéria. Eu segurei o bimestre passado, mas esse bimestre ela não está bem de novo. E eu fiquei triste. Nenhuma mãe fica feliz com isso. E eu entrei no carro e Jesus falou para mim: é tempo de cuidar da Malu. É tempo de cuidar dela. E eu cheguei em casa e falei: Xande, Jesus falou comigo e eu queria que você ficasse à frente, como ele já faz, das coisas da igreja, mas eu vou desacelerar, porque agora é tempo de eu cuidar da minha filha. É tempo de eu desacelerar, é tempo de eu levar ela na natação, é tempo de eu dormir mais cedo com ela, é tempo de eu ensinar matemática para ela. Eu não queria falar matéria, eu falei. É tempo do quê? É tempo de cuidar da minha filha. Mas nossa, a igreja está crescendo, há muitas coisas a serem feitas, tem muitas pessoas novas chegando. Querido, a minha família é a prioridade do meu coração. Então é tempo de cuidar da Malu. Não adianta eu entregar minha vida na igreja, a igreja está perfeita, maravilhosa, e a minha filha precisando de mim. E eu tenho visto pequenos frutos. Por quê? Porque eu realmente obedeci a Deus e o tempo que Ele pediu para mim. Eu respeitei aquela estação. É tempo de cuidar da minha filha. Então eu vou priorizar estar com a minha filha. Eu vou levar, eu vou ficar 1 hora sentada esperando ela nadar. Eu vou ficar 1 hora esperando ela fazer reforço. Eu vou dormir mais cedo com ela. Eu vou fazer tudo por ela, porque essa é a estação da minha vida. Enquanto isso, o Xande segura uma outra parte que a gente não pode deixar. Qual é a estação que Jesus está te pedindo? Qual é a prioridade da sua vida agora? Às vezes um desespero de ter algo, um orgulho de fazer você querer algo, que você não consegue respeitar as outras estações. Então é o desespero de ter um ministério, de ser pastor, de ser ministro, de ser algo, não te faz entender que agora é tempo de cuidar da sua família. É tempo de plantar. E você não precisa ter vergonha disso. É tempo de cuidar da sua casa, querido. O Espírito Santo habita em lugar limpo, organizado. E assim que a sua casa deve ser.
limpa, organizada, um lugar que Jesus chegaria e você convidaria ele para entrar. Isso faz parte de uma estação. Então, se você não conseguiu durante a semana cuidar da sua casa, o sábado você para e diz: não, agora é tempo de cuidar da minha casa. Se você está trabalhando muito, pega um sábado à noite e diz o quê? Não, agora é tempo de levar minha família para comer uma pizza. Então, se você está muito gordinho que nem eu, é tempo de ir para academia, meu amigo. Porque eu estou muito fit. Como diz o Xande, vem na minha que você brilha. Eu estou indo na academia. Eu não ando, pareço uma pata. Pareço, porque dói, mas eu estou indo na academia. Porque é tempo de cuidar da saúde. Agora eu preciso alinhar minha alimentação, porque é tempo disso. Então, queridos, é entender. É realmente ser um cristão que fala: Senhor, o que o Senhor quer? Mas não viver na onda do mar, que me leva para um lado e para o outro, no vai e vem. Sem ter realmente prioridades e estações que vindas do Senhor. Amém? Vamos continuar aqui. É tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Querido, você pode sofrer por algumas coisas, mas existe um dia que essa tristeza, esse luto, essa dor precisa passar. Precisa vencer. Essa ferida precisa um dia ter fim. Eu chorei, eu estou preocupado, eu estou ansioso, mas isso precisa falar: não. Até aqui foi assim, mas a partir de agora é tempo de sorrir. E eu não sei vocês, mas crente tem assim: as coisas estão muito boas. Ai, tô achando estranho. Só eu sou assim? Nossa, tá tudo muito em paz, eu tô com medo. Tá tudo muito legal, querido, tá tudo muito legal, porque você é filho de Deus. Sabe o que acontece? Crente não sabe aproveitar a vida boa. Fica esperando a próxima luta. Querido, se Jesus te deu um carro novo, dá carona pros irmãos e celebra. Você tá de carro novo. Não fica assim: ai, vão bater no meu carro novo, porque crente não tem paz. Eu tenho uma amiga que é assim, não vou falar o nome dela. Tá cortando a grama, vai bater a pedra no seu olho. Não vou falar quem é. Querido, crente tem tempo de sorrir. Se Deus te deu uma casa nova, convida a gente para comer churrasco. É isso aí. Se Deus te deu, vai no shopping comprar uma roupa nova. Vai usufruir daquilo que Deus está te dando. É tempo de sorrir. É tempo de colher daquilo que Deus te deu. Não se envergonhe, não tenha medo. Usufrua, seja um crente feliz, sorridente. O seu mau humor tem que acabar, meu irmão. Um dia ele precisa acabar. Se todo dia a gente fala: como é que você está? Você não está bem, você não está bem. Um dia você vai ter que estar bem. Pelo amor de Deus, um dia você vai falar: hoje eu estou bem. Por quê? Porque você é filho de Deus. Então há tempo de chorar, mas precisa acabar. Porque o tempo de sorrir precisa chegar. Então, crente, sorri. Não tenha medo dessa estação boa se você está vivendo ela. Usufrua. Seja feliz. Divide com a gente. É tempo de rir. É tempo de prantear e tem tempo de dançar. Liga a música, dança na sua casa. Dança. Vai lá na frente do espelho, né, Gui? Gui, você tem cara de quem dança. Você tem cara, Gui. Dança uma música, liga lá. Seja feliz, abre a janela, vai sair sol quarta-feira. Abre a janela, celebra o sol. Você é feliz. Jesus morreu por você, você tem vida. Então há tempo de dançar, de cantar, de rir. Tempo de espalhar as pedras. Tempo de fazer bagunça, sabe? De jogar tudo do guarda-roupa. Querido, não te serve mais, doa, abençoa o irmão. Tempo de jogar tudo e tempo de ajuntar. Tempo de organizar. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Querido, esse tempo de desistir é muito forte, sabia? Eu vejo muitos de nós correndo atrás de algo que Jesus pediu para desistir faz tempo. Se o seu trabalho não é do Senhor e você se converteu e você continua naquilo porque é uma questão de orgulho. Eu não posso fechar minha empresa, eu não posso parar com isso. Eu tenho orgulho daquilo que eu construí, querido. Orgulho você tem que ter de fazer a vontade de Deus. E existem coisas que não são mais o Senhor que ainda estão na sua vida. Então é tempo de desistir. É tempo de dizer: olha, eu desisti porque o Senhor me disse isso. A minha estação agora é desistir.
Mas nós continuamos, tem que dar certo. Eu preciso disso, eu preciso, porque é uma questão de orgulho, de honra. Querido, orgulho e honra é aquele que serve ao Senhor. Então existem coisas que tem que desistir. Não é mais meu, não faz mais parte de mim. Eu desisto, porque o Senhor não me deu mais direção para isso. É uma estação de desistir, de lançar fora, aquilo não te pertence mais. Aquelas roupas não dão mais, aquilo que está na sua casa que não é mais seu, eu desisto, eu abro mão. E Jesus vai fazer uma coisa nova. Então tenha a hombridade de desistir se o Senhor te pedir, ou se Jesus não estiver mais naquele barco. Se Deus não está mais naquilo, desista. Não tenha vergonha do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer. Desista, porque Jesus não está mais no barco, amém? Tempo de procurar, já falei. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Querido, até o tolo, quando fica quieto, se torna sábio. Existe um tempo de se calar. Existe um tempo que você não precisa dizer nada. Sabia que nem todo mundo quer saber o que você está pensando? Sabia que as suas palavras às vezes machucam as pessoas? É tempo de se calar. Querido, que nem quando você vai pedir perdão para alguém. Você sabia que o perdão tem a ver com você e não com o outro? O perdão é algo que está tirando do seu coração, não do coração da pessoa. Se eu chego para o Diogo e digo assim, olha a diferença, Diogo, me perdoa. Eu estava com algo no meu coração sobre você, eu queria te pedir perdão, porque foi algo que eu criei. Daí você fala o quê? Perdão, pai. Mas eu chego para o... Tá tudo bem? Vocês escutaram? Um apito? Mas eu chego pro Diogo e falo, Diogo, me perdoa, porque você é muito grosso comigo. Você é muito mal educado. Você chega e você olha na minha cara. Eu tinha raiva de você pelo seu jeito. Porque você fala umas coisas pra mim que me irritava. Então eu queria te pedir perdão, porque eu estava com muita raiva de você. Querido, você não está pedindo perdão, você está vomitando na pessoa as suas dores. Sabe aquilo que te irrita no irmão? É o que você precisa mudar. É o que você precisa mudar. Então a gente aproveita do perdão para jogar na cara da pessoa aquilo que dói na gente. Então eu vomito tudo que eu sinto, achando que eu estou saindo bonita na foto ainda. E ainda sai assim, pedir perdão pro irmão. Querido, você não pediu, você machucou, irmão. Se eu fosse eu voltava lá e pedia perdão de novo. O perdão é seu, não é do outro. Me perdoa se eu te machuquei. E me perdoa porque o meu coração se feriu. Mas hoje eu estou em paz e queria te pedir perdão. Então é tempo de calar, é tempo de pedir perdão. Perdão. Não é tempo de machucar mais ainda. Respeitar. Será que eu digo? Será que eu não digo? A paz, que é o árbitro do coração, te dirá o que você tem que dizer e o que você tem que se calar. Esposas, eu estou aprendendo, você acha que é fácil? Essa semana eu fui treinada a semana inteira, estou apanhando com essa passagem. É tempo de calar, mas a gente quer falar. Eu sempre quis dar a última palavra. Chato. Você também, você que é, você e eu, você. Daí o Xande sobe a escada, é você que é. Porque tem que dar a última palavra. Mas é tempo de se calar. Então entender que muitas vezes a gente não fala o que a gente quer, porque o outro não está a fim de ouvir. Então é tempo de falar e tempo de calar. Tempo de amar e tempo de odiar. O tempo do ódio tem que passar mais rápido, viu, querido? Se você está odiando, para de odiar rapidinho. Não pode ficar muito tempo ali no ódio, não é legal? Você é de Jesus. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Essa estação precisa existir na minha vida e na sua. Tempo de lutar, de querer, de fazer, de correr atrás, de orar, de jejuar, de ajoelhar, de implorar. E tempo de dizer, essa luta acabou. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido, mas aquela luta acabou. Eu vou a partir de agora viver em paz. Se Deus te deu aquilo que você queria ou não, você acabou. A estação de luta acabou. Agora é tempo de viver em paz. Só que é difícil, eu sei que é difícil. Por isso que eu te falo, o Espírito Santo tem que ser o árbitro dos nossos corações. Alguém que realmente nos conduz, que nos diz o que fazer, que nos dá paz para entender a estação. E eu queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39.
Querido, esse versículo, esse capítulo, especialmente nesse versículo, eu acho que é um dos que mais me dói de ler. Eu acho que é um capítulo que, nos meus dias de luta, eu me sinto egoísta. Nos meus dias de medo, que eu fico desesperada, eu me sinto pequena, boba por estar sentindo aquilo que eu estou sentindo. Porque olha o que Jesus viveu e olha a aula que Ele nos deu de obediência. A aula que Ele nos deu de entrega, de verdade, de fazer aquilo que Jesus quer. Esse versículo, assim, toda vez que você achar que é muito, que você não está aguentando mais, que você não vai conseguir, lê esse versículo. 26:39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, querido, ele fala, ele entrega para o Senhor a dor, o medo, a angústia, aquilo que ele está vivendo. Senhor, com o rosto em terra, Senhor, se for possível, se der um pouquinho que seja, me tira dessa. Jesus, eu estou com medo, vai doer, vai ser, minha carne não vai aguentar. Jesus, é muito para mim, Deus é muito para mim, mas seja feita a sua vontade. Isso tem que ser a oração das nossas vidas. A gente fica desesperado para conseguir aquilo que a gente quer e esquece desse mas. Olha a diferença do mas de Terá. Terá estava indo para Canaã, mas parou em Arã, mas ali permaneceu. Olha o mas de Jesus. Eu não estou aguentando, está pesado, está cansativo, mas eu prossigo, porque seja feita a tua vontade. Terá tinha uma promessa, parou ali e ali desistiu. Jesus tinha algo para cumprir, estava com medo, estava com muito medo, mas seja feita a sua vontade. Querido, existe um mas na minha vida e na sua. Eu não estou dizendo que ele não possa existir. Existe um mas todos os dias. Mas depois do seu mas, precisa existir: seja feita a tua vontade. Depois desse mas, não pode dizer: e ali ficou a Amanda para o resto da vida. E ali o Benza ficou para o resto da vida. E ali o Samuel ficou para o resto da vida. Não. O Samuel teve medo, mas ele disse ao Senhor: seja feita a tua vontade. Olha a diferença de estação. Olha a diferença de resposta. Olha a diferença de obediência. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. Era um homem oprimido, com medo, desesperado, que estava ainda animando o outro. Que aí estava dizendo: vigiem, orem, não desistam, a minha carne está fraca. Ele diz aqui, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, eu estou com medo, o espírito tá bom, mas a carne está morrendo de medo. Mas olha, vigiem, orem. A gente se abate, a gente se entrega. A gente se abate e leva mais uns 3 irmãos junto. A gente se abate o líder, abate o irmão, abate a esposa, abate o filho, abate todo mundo. Mas ele não, ele estava abatido, com medo. Mas ele encorajava: orem comigo, vigiem comigo, porque a carne não está aguentando, mas o espírito está vivo. E é esse crente cristão que a gente precisa ser. Eu estou abatido, tá difícil, está dolorido, mas Jesus, seja feita a sua vontade. Vamos, irmão, vamos, Dani, eu também estou com medo. Vamos lá, mas Jesus vai fazer. Porque o Espírito tem sido vivificado todos os dias. É isso que o Senhor espera de nós. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o filho está pronto para ser entregue nas mãos
dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Querido, sabe o que ele fez? Chegou a hora, eu estou pronto. Chegou a hora, vamos lá. Eu pedi 3 vezes, Deus não disse nada. Eu clamei 3 vezes, mas nas minhas orações eu dizia, seja feita a tua vontade. E como Deus não disse nada, o que Ele fez? Eu estou pronto. Vem aí, vem aí. Eu estou pronto para ser entregue nas mãos dos pecadores. Eu estou pronto, Jesus, o Senhor não fez aquilo que eu pedi, mas eu estou pronto, porque eu orei, seja feita a sua vontade. Querida, é nesse lugar que Jesus está nos chamando. Seja feita a sua vontade, para cumprir aquilo que Deus tem para mim e para você. Canaã nos espera. Canaã é a promessa, Jesus não se esqueceu. Mas o seu posicionamento vai ser diferente a partir de agora. O cumprimento nesse dia não foi a morte, foi a ressurreição. Ele foi com medo mesmo. Ele se entregou de corpo todo. E muito mais do que a morte dele, foi a vida que ele teve no 3º dia. O propósito do Senhor é muito mais do que os nossos olhos possam ver. É muito mais do que aquilo que a gente enxerga. Ele ressuscitou o 3º dia. Ele passou por toda aquela dor para que no 3º dia ele voltasse a ter vida. E é isso que Jesus tem nos chamado para esse posicionamento. Nós não somos pessoas fracas, pessoas que desistem. Somos pessoas que falam, Jesus, seja feita a tua vontade. Então que esse mas não seja um ponto final sobre a minha vida e a sua. Que esse mas não seja um desistir meu e seu. Mas esse mas seja, Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem me pedido. Então algumas coisas são muito óbvias, talvez, que eu li aqui para vocês. Talvez o tempo de algumas coisas é muito óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Eu falo para os líderes aqui, mas eu vou dizer isso, você vai dizer isso, porque o óbvio precisa ser dito. Às vezes algumas pessoas estão vivendo nos lugares tão assombrosos que elas deixaram de enxergar algumas coisas. E hoje Jesus está te lembrando daquilo, tudo que você precisa fazer. De tudo que você precisa entender nessa estação que você está vivendo. Para prosseguir no caminho de Canaã. Não se distraia, querido. Não se distraia. Jesus está te chamando, Marcela, mas eu não consigo mais. Marcela, mas eu amo muito ferido. Marcela, eu machuquei Jesus. Marcela, querido, Jesus está te despertando nessa noite. Ainda Canaã é o seu final. Ainda Canaã é a sua promessa. Não tem mais que você possa me dizer hoje. Não tem mais maior do que esse aqui que eu acabei de ler para você. Jesus cumpriu. E nós vamos cumprir até o final aquilo que Deus tem pedido para mim e para você. Não há mas nenhum. Se nesse momento agora tem vindo mas na sua cabeça, de que você não é digno, de que você não merece, de que você não é capaz de se levantar mais, que você não é capaz de se esquecer daquilo que te fizeram, se esse mais, Senhor, eu repreendo no nome de Jesus esse mais. Porque Jesus está te dizendo hoje, existe uma promessa e você não vai ficar em Harã. Eu venho te buscar em Harã nessa noite. Eu venho te buscar, te dou as minhas mãos e te digo, prossiga no caminho de Canaã. Prossiga naquilo que eu te falei desde o início. Não venda o seu propósito. Não venda aquilo que eu te prometi. Não venda por moedas, não venda por um caminho mais curto. Não venda, não faça o retorno. Continue prosseguindo. Canaã é a promessa. A sua história vai ser diferente, o seu mais vai ser no final. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Deixe o seu coração aberto nessa noite. Deixe o seu coração entregue para aquilo que Jesus quer fazer. Começa a sondar a intenção do seu coração. Começa a sondar aquilo que está te perturbando, que está te tirando. Qual é a distração que você está tendo nesses dias? Qual é a distração? Medo? Dinheiro? Qual é a distração? Falta de dinheiro? Qual é a distração que tem te feito esquecer? Quando Jesus te disse, sabe quando aquela senhorinha do coque pôs a mão na sua cabeça e te falou aquilo que Deus tinha para você? O que te fez esquecer daquilo? Sabe quando Deus te disse, você vai ser um grande empresário?
Sabe, mulher estéril, quando Jesus disse para você, você terá filhos. Sabe, quando Jesus falou, você vai ser um grande pastor, querido, o que te fez esquecer disso? O que te fez esquecer? Você vai ter um casamento abençoado. Você vai ser próspero, querido. O que te fez esquecer dessas promessas? Qual foi o caminho que você percorreu que te levou da rota? Coloca lá no Waze de novo e volta, querido, dá tempo. Recalcula. Jesus fala para alguns nessa noite, recalcula. Recalcula aquilo que eu te falei. Ainda há tempo. Você vai andar uns 10 minutinhos a mais, mas dá tempo. Deus está te despertando. Fecha seus olhos, querido. Eu queria orar por você. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, é uma palavra simples, Pai. Mas eu creio que o Senhor está recalculando algumas rotas nessa noite. O Senhor está recalculando, Pai, alguns caminhos nessa noite, Jesus. O Senhor está lembrando de sonhos esquecidos. O Senhor está lembrando de pessoas que prometeram, mas já desistiram. E o Senhor manda dizer que seu sim seja sim. E que seu não seja não. Não se distraia. Pequenas moedas não pagam aquilo que eu te prometi. Pequenas moedas não pagam o propósito maior que eu entreguei para você. O seu fim será diferente. A sua história será diferente. E eu peço que você entregue de todo o coração nessa noite os seus sonhos novamente para Deus. Que você entregue novamente as promessas que Ele te deu. Mas eu sou ferido, mas eu não tenho coragem mais de me expor. Eu não tenho coragem mais de me entregar. Eu não tenho coragem, a igreja me machucou. Eu abri meu coração e contaram para todo mundo. Querido, eis que faço uma coisa nova. Esqueça o que se foi. Esqueça o que passou. Jesus está fazendo algo novo na sua vida. Jesus está fazendo algo novo. Uma promessa, um sonho não se perdeu. Não chegue no final e olhe para trás e fala, podia ter feito tanta coisa. Não, querido, ainda há tempo. Ainda há tempo. Entregue para o Senhor agora os seus medos. Entregue para o Senhor aquilo que você não acredita mais. Que o sangue de Jesus traga vida para o seu coração. Traga vida, vida. Vida para os seus sonhos. Vida para aquilo que você não acredita mais. Vira a página, querido. Vira a página. Mas continua caminhando ao propósito maior. Continua caminhando aquilo que Jesus te falou. Algumas pessoas que se esqueceram, Jesus vai trazer ao seu coração promessas que ficaram lá atrás. Promessas que foram esquecidas já. E Jesus volta a colocar no seu coração. E você vai voltar a queimar por isso. E você vai voltar a acreditar nisso. Como você nunca queimou na sua vida. Você vai voltar a acordar de madrugada e dizer, Deus, o Senhor despertou em mim de novo essa vontade. O Senhor despertou de novo o meu coração. E você vai dizer, eu vou, Jesus. Eu faço, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eu voltei a acreditar. Eu voltei a sonhar. Eu voltei a brilhar os meus olhos, Senhor. Porque o Senhor me lembrou da promessa, Pai. Entrega nessa noite, querido. Tudo aquilo que o Senhor está te pedindo. Em nome de Jesus.